Olá! Essa semana a Câmara aprovou penas mais pesadas para quem comete crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Mas teve também a aprovação do Código de Defesa do Contribuinte, com garantias para os cidadãos diante da Receita. E o plenário também aprovou recursos para o pagamento do Auxílio Brasil, mudanças na tributação dos bancos, menos burocracia para cortes de árvores nas cidades e muito mais. Vamos começar com as medidas mais rigorosas contra pedófilos. Deputados e deputadas aprovaram um projeto que considera hediondos e aumenta as penas de vários crimes sexuais contra crianças e adolescentes. A proposta, que já foi enviada para o Senado, também impede a saída temporária, que é aquela concedida para presos com bom comportamento, para os condenados por crimes sexuais graves. A saída temporária continuará permitida para casos de condenados por posse ou distribuição de cenas de sexo com crianças ou adolescentes, mas com algumas condições. Eles não poderão se aproximar das escolas de ensino infantil, fundamental ou médio, ou frequentar parques e praças com parques infantis. Nesses casos, os beneficiados pelo chamado saidão terão que usar obrigatoriamente a tornozeleira eletrônica. Isso vai valer tanto para a saída temporária quanto para a prisão domiciliar. Eu costumo dizer que a pedofilia é o pior tipo de crime que se pode cometer, porque é um crime que se comete contra a criança. É um crime que acaba com a inocência das nossas crianças, que prejudica uma família, que coloca em risco esse futuro das crianças. Todos os dias, uma criança perde a sua inocência. Algumas perdem até a sua vida, mas o que nós não podemos perder aqui no Congresso é a chance de mudar essa história. O plenário também aprovou o projeto que cria o Código de Defesa do Contribuinte, uma lei que vai deixar claros os direitos e garantias de quem paga impostos perante a Receita Federal e os órgãos de fazenda estaduais e municipais. Entre os direitos assegurados ao contribuinte está o de recorrer contra autuações. E nesses casos, se houver empate no julgamento do recurso, a decisão será favorável ao contribuinte. O projeto também incentiva o bom pagador por meio de descontos no pagamento de multas, que podem chegar a 60%. A proposta também pretende aumentar a transparência dos órgãos que cobram impostos, que terão que fornecer informações claras para os contribuintes. Mas houve debate. Eu me refiro a uma decisão de empate em decisão administrativa, que será sempre hoje favorável ao contribuinte em instância federal, mas que isso ainda permanece em discussão no Supremo Tribunal Federal. A segunda é que há uma redução de multas para o devedor contumaz. E, por fim, uma terceira questão, que é a blindagem para sócios que podem estar agindo como laranjas. Nós estamos inibindo, nós estamos coibindo qualquer tipo de abuso da Receita Federal, estadual, municipal. Então, antes desse código, a gente via muitos casos, eu já presenciei muitos casos nesse sentido, da Receita autuar um certo negócio, um pequeno negócio, uma microempresa, falar só, você tem que pagar essa multa em 12 horas, se não pagar, a sua inscrição estadual está cancelada. Isso não vai acontecer mais. Vai ter defesa prévia, vai ter julgamento, vai ter contraditório e ampla defesa do contribuinte. A Câmara também aprovou duas medidas provisórias apresentadas pelo governo como necessárias para contornar efeitos da pandemia de Covid-19. Uma delas prorroga por mais 2 anos a vigência do Plano Nacional de Cultura, que teria que ser atualizado até o fim do ano, o que não foi feito porque isso dependia da realização de conferências que não foram feitas a tempo em função das medidas de restrição. A outra MP abre crédito extraordinário de 27 bilhões de reais para o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 e outros benefícios, como o Auxílio Gás, até o fim do ano. Esses benefícios foram criados em julho por meio de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, o que rendeu polêmica. Uma medida provisória importante que coloca o crédito extraordinário a medidas fundamentais para a população brasileira. A PEC Kamikaze inventou um estado de emergência que não existe para criar uma série de programas eleitoreiros do governo Bolsonaro. Quem está pagando a conta é a população brasileira, e nada adiantou esses programas eleitoreiros porque Bolsonaro perdeu a eleição. E agora a gente está sendo aqui obrigado a fazer uma medida provisória de extensão de crédito extraordinário de quase 30 bi para dar conta dos programas eleitoreiros que foram criados na PEC Kamikaze. A Câmara aprovou ainda a medida provisória que permite que bancos e instituições financeiras descontem do pagamento de impostos as perdas com empréstimos não pagos, se o atraso for superior a 90 dias, e também as dívidas de empresas em processo de falência ou de recuperação judicial. De acordo com o governo, a mudança no tratamento tributário está de acordo com parâmetros internacionais de contabilidade, mas a oposição criticou a mudança. Os bancos dizem que pagam 31% de imposto de renda, mas na realidade a taxa efetiva é da ordem de 19%, em função
das deduções que o sistema bancário brasileiro pode realizar quando do cálculo da incidência da sua base. Então, criar mais um privilégio para o sistema bancário, mais um, porque eles têm vários. Eu acho que não é a posição adequada. Tem um papel fundamental para o fortalecimento do sistema financeiro brasileiro. A medida vai facilitar a entrada de novas instituições financeiras, fintechs e bancos de pequenos e médios portes, fomentando a competição no âmbito do sistema financeiro, potencializando ainda mais a ampliação do crédito, a redução do seu custo e, sobretudo, a inclusão do processo financeiro. O plenário aprovou ainda o projeto que suspende 2 resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que aumentam as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição por empresas geradoras de energia das regiões Norte e Nordeste, inclusive as eólicas. Uma das resoluções derrubadas prevê reajuste anual do custo da distribuição. Segundo a ANEEL, a mudança no cálculo da tarifa decorre de distorções no sistema desde a entrada em operação da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, e de usinas eólicas no Nordeste. A agência reguladora argumenta que essas regiões, que até então importavam a energia que consumiam, passaram a exportar e, assim, usar mais o sistema de distribuição. Houve discussão no plenário sobre a derrubada das resoluções da agência. Nós temos um parque de energia solar sendo instalado em São Gonçalo do Amarante, no estado do Ceará, um parque de energia solar sendo instalado em Jaguariatama, no estado do Ceará, e os fundos investidores, inclusive, já mandaram suspender os investimentos. São mais de 5 mil empregos que ficarão suspensos num projeto de energia eólica, são no mínimo de 8 a 10 anos. E nós não podemos ter uma revisão de tarifa de transmissão anual que traz insegurança para o investimento. A gente aqui questiona tanto quando o Judiciário, quando o STF usurpa das nossas competências para fazer algo contra aquilo que a gente acredita, e aqui a gente está fazendo a mesma coisa com a ANEEL. Tantos valorizam aqui o papel das agências reguladoras e aqui estão questionando de forma ilegítima e ilegal e inconstitucional o papel da agência reguladora. E segundo mérito, tantos falam aqui do aumento de conta de luz, CDE cara, e estamos mais uma vez encarecendo a conta de luz. Não acabou não. Também foi aprovado o projeto que permite o corte ou poda de árvores nas cidades se houver risco comprovado de acidentes e se o órgão ambiental não se manifestar em um prazo de 45 dias. Hoje, a lei considera crime o corte ou a poda de árvores por conta própria e exige autorização do poder público. De fato, o problema dos acidentes ocorridos com árvores, principalmente nos grandes aglomerados urbanos e nos períodos de verão, é um problema para os cidadãos. Somente em São Paulo, em 2021, foram 776 árvores que caíram, segundo o relato dos moradores, a pedido de cortes que têm sido solicitados há 10 anos. O plenário aprovou ainda uma mudança na Constituição para permitir a eleição, mandato de 2 anos e direito à reeleição para presidentes de tribunais de justiça compostos por pelo menos 170 desembargadores, casos dos tribunais de São Paulo e Rio de Janeiro. O eleito será escolhido entre os desembargadores depois de obter maioria absoluta com voto direto e secreto. Outro projeto aprovado reconhece o cristianismo como manifestação cultural nacional. E esses foram os principais destaques das votações no plenário da Câmara essa semana. Até a próxima!